Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Wilson Guardia e este é o programa direto da redação apresentado aqui do estúdio da TV Grande ABC na cidade de São Caetano. Você pode acompanhar a nossa programação pelo canal 3 da NET, também pelas redes sociais, facebook.com/seu canal regional, facebook.com/jornal ABC Repórter. Também você pode acompanhar nos sites abcreporter.com.br e no site tvgrandeabc.com. Olha só, aqui no programa direto da redação você sempre fica muito bem informado, tem atualização das principais notícias do dia e, claro, também um bate-papo sobre os mais variados assuntos, seja economia, política, enfim, tantos assuntos que mexem com o nosso dia a dia. Hoje, por exemplo, nós vamos falar da área de saúde. Prestem muita atenção na entrevista de hoje, no bate-papo de hoje, porque eu tenho o prazer e a honra de receber aqui no estúdio da TV Grande ABC o Dr. Paulo Rezende. Ele é médico infectologista e ele é o diretor clínico do Hospital Santa Ana, aqui na cidade de São Caetano. É um hospital novo, com um pouco mais de um ano de funcionamento aqui na nossa cidade, mas que tem mantido um padrão de qualidade de atendimento, principalmente focado na humanização. Quero então apresentar o nosso entrevistado de hoje, o Dr. Paulo Rezende. Dr. Paulo, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, sempre à disposição. Bom, doutor, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre a sua carreira médica, a sua carreira na medicina. O senhor é médico infectologista, olha só, cuida de doenças aí um tanto quanto graves, vamos dizer assim, do ponto de vista clínico. Claro que existem outras, como câncer, que não são doenças infectocontagiosas, mas quando falamos de infecção, de vírus, as pessoas às vezes se assustam um pouquinho, né, doutor? Mas não tem nada que assustar, não. A minha especialidade é uma especialidade bastante acolhedora. A gente trata de doenças agudas, infecciosas. Sou formado há 32 anos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, antiga Escola Nacional de Medicina, a segunda escola de medicina do Brasil. Fiz a minha residência aqui no Hospital Emílio Ribas, fiquei por 10 anos como assistente. Depois fui trabalhar em outros hospitais, outras áreas, a área privada, gestão médica, também MBA de gestão, pós-graduação em microbiologia. Agora eu estou aqui na região do Grande ABC, o que está sendo um prazer conhecer. E esse desafio novo, que é um hospital novo, numa área ainda sem essa tradição de foco em atrair paciente para a medicina, bem instalado, com investimento grande, pesado, revigorando a área ali, porque aquele hospital, você sabe bem, ele estava maltratado, abandonado. Então, eu acho que o primeiro ganho que nós temos na instalação do Santa Ana é a recuperação urbanística da cidade. Inclusive, temos até uma foto da frente do hospital, doutor. Olha que beleza. Uma foto até que bonita, né? Bonita, chama atenção. Então, e era uma região depauperada, estava complicado ali, com risco de invasão. Então, esse investimento para a cidade é o primeiro ponto de ganho nosso. Legal. Não é? E qual que é a estrutura hoje que o Hospital Santa Ana dispõe, doutor? Tá. Como você mesmo falou, é um hospital novo. A gente está operacionalizando o hospital há um ano. Tá? Hoje nós temos uma estrutura com 200 leitos, 220 leitos, para ser mais exato, que é a nossa capacidade final, mas sempre tem isolamento, alguns leitos bloqueados. A gente opera hoje com 200 leitos. Tá? São 36 leitos de UTI, podendo chegar a 40 com leito extras, porque todos os pacientes que precisam hoje fazer hemodiálise ou hemotransfusão, a gente faz na UTI. Tá? Hoje, nosso pronto-socorro funciona 24 horas, com médicos especialistas no plantão ou de retaguarda. Tá? Ele tem capacidade para atender todos os tipos de patologias, nas mais de pequena, média e alta complexidade, e todos as intercorrências, urgência, trauma, urgência cirúrgica, a gente tem capacidade de atender de imediato. E, doutor, nós falamos de um hospital novo, claro, ele tem toda a estrutura para atender as principais, vamos dizer assim,
emergências médicas, por exemplo, um problema de infarto, um paciente que chega com múltiplas fraturas, enfim. Conta um pouquinho sobre este atendimento de urgência e emergência, que é aquele primordial que pode levar... Definir, né? Exatamente. Então, o que a gente tem, por exemplo, em literatura, dentro da minha área, o quadricépsis. Né? O paciente que chega com quadro infeccioso, quanto mais rápido, se você consegue fazer o diagnóstico na primeira hora de um quadro séptico, agir, hidratar e entrar com antibiótico na primeira hora, você tem 90% maior chance de fazer uma cura desse processo agudo infeccioso. Tá. Assim como o trauma. Quanto mais rápido e manter o equilíbrio hemodinâmico nesse paciente, você tem mais sucesso na sobrevida. Tá? Nosso hospital está qualificado e estruturado para atendimento 24 horas. Temos especialistas, se não 24 horas presencial, mas em retaguarda, que eles têm um tempo pré-estabelecido para atendimento às chamadas, e a gente pode atender urgências clínicas e cirúrgicas 24 horas. Especialidades desde neurocirurgia, nós temos o Dr. Luiz Fernando Raico, temos cirurgia cardíaca, Dr. Hamed, que é um especialista fantástico, trabalha em outros hospitais aqui da região, ou em São Paulo. Ortopedista a gente tem 12 horas durante o dia e mais a de sobreaviso nas próximas 12 horas. Tá? Legal. Então, assim, e temos também já em atividade emergência pediátrica. Emergência pediátrica. Legal. E, doutor, dentro do contexto de São Caetano, o Hospital Santa Ana, como já dito, é um hospital novo, já tem o seu trabalho reconhecido devido à humanização do atendimento, à relação médico-paciente. Ele entra em que contexto na sociedade de São Caetano, tendo em vista que temos outros 3 hospitais privados também no município? Claro que um hospital nunca é demais, sempre temos pacientes das mais diversas patologias, ou até mesmo aquele que sente uma dorzinha de cabeça, precisa procurar ali um atendimento, às vezes no meio da madrugada, enfim, depende, porque infelizmente não conseguimos marcar um clínico geral no meio da madrugada, precisa recorrer ao hospital que tem à disposição. Em que contexto o Hospital Santa Ana se insere dentro de São Caetano, doutor? Você falou 2 coisas que a gente vai precisar falar um pouquinho sobre elas. Claro, fica à vontade. Primeiro, hoje nós temos o quê? Na região de São Caetano, né, a gente tem o quê? 160 mil habitantes. A gente tem 40%, no Brasil a gente tem 50 milhões de pessoas na saúde suplementar. Se você fazer uma correlação de população geral 200 mil para 50, a gente tem 1/4 dessa população, em torno seria o quê? 40 mil pessoas da saúde suplementar que poderiam estar usando o nosso hospital. Óbvio que tem esse pessoal todo aí, que tem 3 outros hospitais, né, que tem um parque bastante instalado, já são mais tradicionais, eles seriam mais referência do que o nosso. O que a gente aponta como diferencial e que nós estamos investindo? Capacitação de equipe. Legal. Capacitação de equipe médica, médicos. Nossa liderança hoje é bastante jovem, porque a gente acredita que esse líder jovem, esse responsável pelo pronto-socorro, doutor Felipe, por exemplo, que é nosso coordenador de UTI, ele tem 28 anos. Mas tem residência médica, ele tem uma boa formação, ele tem uma visão humanística do tratamento clínico, assim como a Mami. Mami Cruzal é uma coordenadora de enfermagem, que o grande embate dela é formatar uma equipe que pegue o paciente pela mão, leve ao banheiro, faça o curativo de forma adequada, chame pelo nome, tá? Dê o medicamento com carinho, na hora certa. Esse é o diferencial. O Parque Tecnológico, esses outros hospitais que são mais tradicionais, já estão instalados há mais tempo, eles têm tanto quanto nós. Não vai ser esse diferencial. A gente tem que apontar o diferencial humano. Acho que a gente tem discutido muito isso no atendimento, no acolhimento, na cordialidade, na recepção, tá? Desde do segurança, quando você adentra ao estacionamento, né? Até a abertura de ficha, recepção e encaminhamento desse paciente para o posto de atendimento médico. E doutor, a questão da humanização, do acolhimento desse paciente, ajuda no tratamento, né, na evolução desses tratamentos, porque o paciente ele acaba se sentindo acolhido, abraçado pela equipe médica, pelos enfermeiros, os auxiliares. Isso ajuda na resposta ao tratamento, né, doutor? Eu acho que é fundamental. Tá? Primeiro que você precisa acreditar
naquilo que estão fazendo por você. Você tem que acreditar que o médico está do teu lado, que a enfermeira que está do teu lado, elas estão fazendo, essa equipe está fazendo o que é melhor para você. Se você não acreditar, não receber isso com empatia, está fadada a ter um insucesso, porque você não vai acreditar, não vai receber, vai questionar e vai ter uma série de intercorrências negativas com isso. Mas isso cabe ao médico. A relação médico-paciente, é isso que nós estamos brincando dentro do nosso hospital, ela tem que ser feita com um tempo de consulta mais alongado, dando tempo do paciente falar por que ele está te procurando, o que está lhe agoniando naquele momento, porque ele não procura, ninguém procura um serviço médico por estar bem. Sim. Né? Ele vai ter alguma coisa de incômodo ou que está lhe levando um desconforto naquele momento. Deixa o paciente falar. O que eu tenho orientado é o seguinte: conversa com o paciente que ele vai falar o que é a patologia. Não é o exame subsidiário que vai dar o diagnóstico. É a conversa que você tem, o sinal e sintoma que ele vai te pegar, e o direcionamento do exame vai ser baseado na relação do que ele te passar na anamnese, no histórico da doença atual que ele vai te passar. Se os nossos médicos acreditarem nisso, ele vai ter sucesso, a nossa população vai estar bem, vai se sentir segura e vai procurar em determinadas necessidades que possam haver novamente o nosso hospital. Assim a gente vai formatar um grupo de usuários grande e vai conseguir encher nossos 200 leitos para ajudar, né, de uma forma adequada todos esses munícipes. E doutor, rapidamente, antes de eu sair para o intervalo aqui com o senhor, eu já tive a oportunidade de ir ao hospital, não como paciente, mas acompanhando outras pessoas. Eu percebo que, pelo menos até onde eu tive o acesso, que é a área de recepção, é um hospital muito limpo, muito organizado da questão de higiene. Não que os outros hospitais não sejam, mas o visual já chama a atenção, que garante, dá aquela sensação de melhor segurança, garantia de saúde melhor aos pacientes. Este, de fato, é o padrão que deve ser adotado na saúde. Não só, claro, a equipe técnica, são os médicos, os enfermeiros, os auxiliares, claro, mas também toda essa parte de manutenção da própria unidade, doutor. Que é grande, né? E eu até fico feliz que você tenha apontado para isso, como usuário do serviço em determinado momento, mesmo que seja como acompanhante, porque essa é uma das coisas que a gente preza. É histórico também, né? Até a saúde e higiene estão de mãos dadas, né? E você não pode ter uma coisa sem a outra. O próprio princípio da educação continuada, da infecção hospitalar, que eu faço parte da comissão de infecção hospitalar do hospital. A gente sempre orienta que a bactéria não voa, mas nós como usuários, nós como os médicos, nós como prestadores de serviços da saúde, a gente se contamina e sim leva a bactéria de um paciente para outro. Então, assim, essa é uma das coisas que a gente exige do hospital e dos nossos colaboradores. Primeiro, uniformização. Então, você vai ver que todas as meninas são bem apresentadas, uniformizadas, com touquinha, cabelo preso, para você se sentir seguro. Tá? E higiene. Tá? A gente tem um grupo, tem as meninas da higiene de espaço, elas ficam no pronto-socorro, cada vez que tem uma intercorrência, ou pode cair, você chega sangrando, ou você chega com secreção, vai ter contaminação no chão. Perfeito. E elas são imediatamente acionadas e e exercem sua função de passar lá seus paninhos com aquelas substâncias antissépticas para a gente ter a apresentação melhor possível, limpa, higienizada. Assim como do centro cirúrgico, isso não precisa falar, né? Claro. As terminais são feitas, os nossos 20 leitos de UTI, cada vez que sai um paciente, é realizado um terminal para dar um máximo de segurança para o próximo paciente. Assim. Óbvio, a gente tem o tempo de cobertura do leito, mas toda a higienização é feita antes do próprio paciente entrar. Claro, doutor, isso é importante porque dá segurança se logo na recepção, que é um local de passagem de muitas pessoas, já está limpo. Eu fico imaginando para dentro do hospital, nas áreas mais restritas, deve ser muito mais limpo ainda, tendo em vista essa questão da segurança mesmo, de não se propagar doenças, infecções. Doutor, eu vou pedir uma licença para o senhor, nós vamos fazer um breve intervalo, nós voltamos na sequência para falar de outros assuntos relacionados também à área da infectologia, tá certo? Ok. Fiquem ligados, só um instante, nós já voltamos, rapidinho. Até já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários.
às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Sejam bem-vindos ao Goiás Espetos Bar. Gente bonita, segura aí. Rodízio de espetinhos de terça a sábado a partir das 18 horas. Venha saborear mais de 30 sabores deliciosos. Espetinhos quentes, vegetarianos, espetinhos especiais, frios e doces. Sexta e sábado tem música ao vivo. Ligue no delivery agora, 4227-4229 ou no WhatsApp 98381-5068, Avenida Goiás, 182, São Caetano do Sul. Venha brindar e se divertir. Goiás Espetos Bar. De volta com o programa Direto da Redação, aqui do estúdio da TV Grande ABC, na cidade de São Caetano. O assunto hoje, a pauta, é saúde. Falamos um pouquinho sobre a estrutura do Hospital Santa Ana, aqui na cidade de São Caetano. É um hospital novo, que acabou de modernizar as suas instalações, vamos dizer assim, aumentou o número de leitos, novos profissionais, novos equipamentos para atender a população da cidade de São Caetano. Mas também vamos abordar aqui assuntos que você, telespectador, internauta aqui da TV Grande ABC, costumam ouvir ou ler no dia a dia, ou assistir alguma reportagem na televisão, que aborda a questão das superbactérias, infecções hospitalares. Olha só, algo que muitas vezes preocupa, até perguntei aqui para o doutor Paulo Rezende nos bastidores aqui durante o intervalo, o que causa essas superbactérias. O primeiro ponto, ele já disse lá no primeiro bloco, que a higienização, a manutenção da limpeza, da esterilização das unidades hospitalares, dos instrumentos cirúrgicos é fundamental para evitar a propagação de doenças, de infecções. Mas, muito mais do que isso, atitudes simples no dia a dia, né, doutor, podem ajudar a reduzir a propagação de vírus, bactérias, enfim, tantas outras infecções. Voltamos a falar da formação médica, né, e da estrutura física, tendo importância na propagação dessas doenças. As superbactérias, como você havia perguntado e nós havíamos conversado anteriormente, são 2 fatores. O principal dela é a falta de cuidado e manuseio do paciente internado. Tá? Paciente que entra no hospital por uma causa clínica e acaba fazendo uma infecção cruzada. E o que acontece com isso? É o próprio profissional de saúde que passa a infecção de um paciente internado por longo tempo, com quebra de barreira de pele, barreira hematológica, e passa para outro paciente. Tá? Então, o paciente não tinha nada e internou para um tratamento clínico, com hipertensão, por exemplo, e acaba adquirindo uma infecção intra-hospitalar, por uma bactéria já com uma determinada resistência. Segundo, e tão importante quanto, é o uso inadequado de antimicrobiano.
Tá? A indução da pressão seletiva é pelo uso de antibióticos cada vez mais pesados em bactérias multissensíveis. Então, exemplo que nós temos, a gente tem, hoje o Hospital Santana ele trabalha com protocolos. Eu trato uma infecção hospitalar ou um paciente que já está internado que desenvolveu uma infecção no ambiente hospitalar, diferente de um paciente que chega na minha porta, no pronto-socorro, com um quadro infeccioso, tá? Que eu chamo de infecção comunitária. Essa infecção, esse paciente que chega com quadro infeccioso, ela pode ser viral. Eu tenho que fazer esse diagnóstico a partir de um hemograma e do histórico clínico do paciente. Se é viral, eu não dou antibiótico. São cuidados gerais, vai para casa, observa, conduta expectante, que a gente tem que saber que é uma conduta médica. O paciente vai para casa, observa e volta. 30 a 48 horas depois, você reavalia e vê se é isso mesmo, ótimo. Continua. Esse paciente do ambiente doméstico, a bactéria que ele tem, ela é muito sensível. Eu tenho que tratar ela com antibiótico do mais baixo espectro possível, dependendo do foco. Se é foco urinário, pulmonar, foco cutâneo. Então, eu tenho meus protocolos para cobrir essas bactérias. Se eu começo desde a porta, dando um antibiótico de alto espectro, essa bactéria ela vai reagir contra isso. Então, no primeiro momento, quem são as bactérias que irão morrer? As mais sensíveis dessa cepa. As mais resistentes vão ficar. Perfeito. Aí, o segundo passo é dar um antibiótico cada vez mais forte para a mesma cepa bacteriana, até que vai chegar um ponto que ela se torna multiresistente. Né? E essa bactéria multiresistente, ela está no ambiente hospitalar, qualquer ambiente hospitalar. E cabe a nós, médicos, se você observar nos corredores do hospital, nós temos dispenser para álcool gel em todos os quartos, assim como pia. Tá? O princípio da infecção hospitalar, isso de Samuel Wells no início do século, a gente tem que lembrar que a história bacteriana é muito recente. As primeiras bactérias e o uso da penicilina é dos anos 40. Tá? A gente tratava a tuberculose sem saber do que era. Ia tomar ar quente, ar puro em Campos do Jordão. Lembra disso? Na história fala isso, a gente lê sobre isso. E se os profissionais de saúde não se conscientizarem de lavar as mãos, manter a higienização, não passar do exame de um paciente para o outro sem lavar as mãos ou sem passar álcool gel, que é bastante prático, a gente não vai inibir essa curva de ascendência de bactérias multiresistentes. Essa automedicação, doutor, ela é perigosa. Muito. Inclusive de antibiótico, porque muitas vezes, claro que hoje algumas farmácias, principalmente da rede pública, elas já particionam a medicação para a quantidade certa para aquele tratamento. Mas, se você for numa drogaria comercial, for comprar um antibiótico, ele vai te vender numa caixa fechada e sempre vão sobrar comprimidos para aquele tratamento. E aí a pessoa sente aquela dorzinha, aquele mal-estar. Eu vou tomar esse antibiótico, que é muito perigoso, né, doutor? Muito perigoso. O que a gente orienta sempre, evite a automedicação, qualquer que seja ela. A gente tem, e não é só antibiótico, o que a gente hoje tem é uma dependência grande por anti-inflamatório. A gente tem um problema grande do uso compulsivo de anti-inflamatório, levando à lesão renal. É muito comum isso. O paciente chega, se ele não tem histórico nenhum, aí ele chega lá, você vai medir a ureia e a creatinina para ver a função renal, está alterada. O que ele fez? O uso inadequado de anti-inflamatório. Todos têm suas consequências, mas do antibiótico é maior que você está mexendo com a situação de crescimento de bactéria, que você tem não só a indicação absoluta da bactéria, e nós como médicos sabemos qual é o tipo e qual o nome da bactéria que está em tecido cutâneo, em vias aéreas superiores, em pulmão e em foco urinário, tá? Que basicamente da genitália, as enterobactérias. Esse conhecimento faz com que você dê um antibiótico direcionado. E pelo tempo, aquela coisa, quando a gente toma esse antibiótico por 7 dias, é porque nós sabemos que são 7 dias necessários para você eliminar essa bactéria e deixar essa via comprometida sã. Se você pega esse resto de antibiótico por 2, 3 dias, você não está fazendo o tratamento adequado. Então, você usou 3 dias, aquela cepa bacteriana não foi totalmente eliminada. Fica e vai ficar mais resistente. A infecção vai continuar. Tá? E aí esse antibiótico que ele está tomando, que às vezes ele nem sabe qual foi, você não consegue combater. Aí você tem que, até empiricamente, dar um antibiótico de espectro maior. Aí você está vendo como é um ciclo vicioso e negativo o tempo todo? É vício médico, vício da população. Hein? Doutor, o senhor como infectologista, com certeza vai trazer informações aqui com clareza à nossa audiência, ao nosso internauta, ao nosso telespectador. Inclusive, nós estamos acompanhando aqui pelas redes sociais do nosso programa,
Estamos sendo acompanhados não só aqui na região do ABC, como do estado de Minas Gerais, e até mesmo lá de Portugal. O Celso Duarte de Portugal nos acompanha, João Batista de Minas Gerais, enfim, tantas outras pessoas que passam aqui pela nossa linha do tempo e acompanham o nosso bate-papo. Afinal, saúde interessa a todos, todo mundo, ao redor do mundo. Claro, cada país às vezes tem alguma especificidade de algum problema local, mas no geral a saúde é igual para todos, né, doutor? Em relação às doenças sexualmente transmissíveis, o senhor como infectologista, obviamente, já viu de tudo mais um pouco ao longo da sua carreira. Os remédios para doenças sexualmente transmissíveis, em especial ao combate ao HIV, ao tratamento do HIV, tem desestimulado o uso, por exemplo, do preservativo? Porque a população sabe, eu vou usar o remédio, vou ter uma vida quase que normal, vamos dizer assim, porque ela está infectada, apesar dela ter uma vida, entre aspas aqui, o senhor pode me corrigir depois, normal, ela pode infectar outras pessoas, então não podemos dizer que seja totalmente normal. E com isso traz outras doenças que até então estavam praticamente ocultas à sociedade, que não eram casos tão comuns, que estão voltando. Não é isso, doutor? Bom, na verdade, a gente está passando por um boom de doenças infecto-contagiosas que a gente não tinha, né? Em relação à AIDS, que está mais vinculada ao meu dia a dia, por tratar e ver todos os dias esses casos, a gente está completando o Dezembro Vermelho, a campanha de prevenção e tratamento da AIDS, que é Down AIDS, um órgão da Organização Mundial da Saúde, exatamente 30 anos agora, com números ruins para o Brasil. Tá? O último levantamento do que a gente tem, que é de 2019, até junho de 2019, 18, 19, a gente tem que todos os números pioraram de AIDS. Que triste. Infelizmente, né? Primeiro a gente definiu o que é AIDS e o que é HIV positivo. Então, AIDS, HIV positivo é aquele paciente que a gente faz o diagnóstico, ele procura o serviço médico por alguma situação de risco, ou não, ou só para fazer um check-up, você faz o exame e deu positivo. Ele pode ou não estar infectado pela doença. O que caracteriza ele com AIDS é se ele está começando. Ele tem um CD4, que é uma célula que a gente faz a medida, baixa e ele começa a ter alguma manifestação de doença oportunista. Tá? Quando eu comecei a fazer trabalho com AIDS ou com doenças infecto-contagiosas nos anos 80 e anos 90, a gente via paciente morrer, paciente com importância social, da mídia, isso sensibilizava as pessoas. Lembrar que o Brasil é signatário de todos os parâmetros da ANS como um dos precursores de tratamento em grande escala da AIDS. Em 96, nós já tínhamos o antirretroviral disponível para toda a população. Foi o primeiro país do mundo a ter esse tipo de proposta para tratamento gratuitamente pela rede pública. Os projetos de AIDS no Brasil, eles foram muito avançados para a época, mas isso se perdeu. Tá? O que a gente tem? Hoje a gente tem que os números de AIDS sim diminuíram, mas os números de HIV positivo aumentaram. Nós estamos no Brasil hoje perto de 960 casos convivendo com HIV positivo. Desses, em torno de 30% com doença e tratamento de custo alto para o hospital. Como você falou e é observado isso, os jovens hoje eles não veem mais ninguém morrendo de AIDS. A mortalidade de AIDS caiu, era 5,8, você faz os números estatísticos por cada 100 mil habitantes, hoje é 4, entendeu? Caiu, você não vê e é infrequente. O AIDS virou uma doença crônica, como a hipertensão, como o diabetes. Você tem medicamentos, você tem uma associação de antirretrovirais, são os coquetéis, são vários com bem menos efeitos colaterais do que os primeiros que a gente usava há 20 anos atrás, e as pessoas conseguem conviver bem com isso. O que tem, como toda doença crônica, é que quando você começa, você tem que aceitar que você está doente, você tem que estar fazendo os controles e você tem que fazer a orientação da prescrição que você está fazendo uso. Isso aí não está acontecendo. As pessoas desistem. Para você ter uma baixa da carga viral, você precisa de pelo menos 6 meses de tratamento. E com essa perspectiva de doença crônica, as pessoas ficam com medo ou preconceito de serem estigmatizadas com AIDS, elas param o tratamento e essas doenças estão vindo, estão voltando. E eles estão tendo recaída. E claro que
além do não uso do preservativo, da popular camisinha, abre portas para outras doenças, como a gonorreia, sífilis, são doenças que até então tinham poucos indicadores, poucos índices, e tem aumentado... Está relacionado, né? Ó, só para você ter ideia, o São Paulo é precursor nisso. Nossos índices são muito bons, até o nosso índice de notificação é bom. E o Serviço de Saúde, o Ministério, ele fez distribuição de 180 milhões de camisinhas no ano passado. Mas as pessoas não usam. Tem um trabalho interessante das escolas públicas do Rio de Janeiro que 30% dos meninos não usam camisinha. É triste, doutor. E outros 50%, quando eles começam a cronificar, que a cronificação do jovem a partir do segundo mês de relacionamento, eles deixam de usar. Aí está voltando. E lembrar que a melhor proteção para qualquer doença sexualmente transmissível é a mecânica, é a camisinha. Aí está voltando, coisa que os meninos nem sabem, os médicos jovens que eu estou falando, eles não sabiam nem fazer diagnóstico, que é sífilis e gonorreia, e sífilis com resistência, porque entra nesse contexto do uso inadequado de antibiótico. Doutor, mas vou lhe interromper, a produção já me chama, me puxa a orelha, que o horário estourou. Que pena! Acabou, mas fica o convite para o senhor voltar aqui e falar de doenças infecciosas. É muita coisa, né? Muita coisa, a gente vai ter um programa especial para falar sobre isso. Quero agradecer o senhor e ao Hospital Eu tenho que Santa agradecer. Ana. Ou quem tiver dúvida, curiosidade, quiser, eu estou todos os dias no hospital pela manhã, a gente pode conversar lá. Você também quiser ir lá bater papo, fica à vontade. Toma um cafezinho lá comigo. Muito obrigado, doutor. Obrigado à nossa audiência. Obrigado a todos. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau. É muita coisa.